Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está aí, respondendo para a gente algumas perguntas aí dos nossos telespectadores. Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos aí, os telespectadores, uma boa noite a todos aí do estúdio, que Deus abençoe a todos nós e que hoje esta noite seja muito proveitosa para a gente entender muitas coisas desse livro tão importante e crucial para a manutenção e crescimento espiritual das nossas vidas, que é a Bíblia. Estamos falando sempre nesses programas, discorrendo aí sobre as ordenanças legais de Deus, que são importantes, fundamentais, para que a gente possa, assim, adquirir uma qualidade de vida melhor nesse pequeno período que nós temos aqui na Terra, né? Verdade. Um pequeníssimo período. Uhum. A Bíblia diz que compara a gente com a flor da erva, que ela dá e logo murcha, né? Então, quantos já passaram por essa terra de forma tão rápida, né? Talvez, além disso, no sentido de viver em poucos anos, mesmo quando a pessoa vive muitos anos, mas se é jovem, a gente olha e pensa, nossa, tem muitos anos pela frente. Mas quando chega ao final, olha para trás e diz, foi muito rápido, né? Então, é isso mesmo. Bem, pastor, temos uma pergunta hoje aqui sobre sonhos, né? A pessoa pergunta se os sonhos que temos são coisas que irão acontecer? Nem sempre, né? Vamos ver a fonte dos sonhos, segundo a instrução divina. Os sonhos podem vir da nossa própria psique, conforme ela passa por experiências durante o dia que não são boas e que pode redundar, assim, em sonhos ruins, como eu chamo de pesadelos, de algumas coisas. Então, isso pode ser uma coisa do próprio psique humana que está carregada e precisa descarregar. Então, Deus permite que nos sonhos, que são ruins, aquela pessoa se livre daquela carga que não é capaz de carregar. Deus alivia ela. Às vezes até um excesso de alimentação, de bebidas, também. Enfim, né? As glutonarias, que fala a Bíblia, bebedices, exatamente. Deus fala ali. Isso pode ser vinda daí. A segunda fonte pode vir do mundo das trevas dos sonhos também. É muito comum as pessoas terem sonhos das trevas, que também é para gerar coisas ruins no nosso subconsciente, né? E isso pode ficar imprimido, né, lá no nosso subconsciente por alguns tempos, aquilo gerando maus sentimentos e desequilíbrio mental. Gerando medo, insegurança. E não quer dizer que vá acontecer? Exatamente. Porque quando a pessoa sonha, ela vive uma realidade imaginária, né? Aquilo não é real, aquilo é um sonho. Mas aquilo mexe com toda a estrutura de personalidade dela, né? Então, outra fonte do sonho vem de Deus mesmo, né? E isso também porque às vezes os sonhos vêm de Deus e a pessoa julga que veio do mal porque não era um sonho bom. Mas também Deus usa sonhos assim para descarregar as nossas coisas negativas da nossa vida, para curar traumas às vezes, para curar complexos, tirar o medo da nossa vida. Deus pode fazer muitas coisas através dos sonhos, porque quando a pessoa está acordada, Deus não consegue fazer nada porque ela não se abre. Mas quando ela está dormindo, a sua alma está manipulável para fazer correções, melhoramentos, porque Deus nunca faz coisa ruim, né? Coisas boas para aquela pessoa ter uma vida melhor. E podem vir, talvez no sentido assim, como avisos para alguma coisa? Os sonhos que vêm de Deus, que é a terceira fonte que eu falei, geralmente eles são proféticos também, né? Que
São predições que vêm, que Deus está comunicando, anunciando, preparando às vezes a gente para alguma coisa ruim. Deus às vezes começa a preparar o coração da gente para, vai recolher alguém da família, vamos supor. Aí Deus começa a fazer nos sonhos uma preparação para que o impacto, quando chegar aquele dia, não seja tão forte que venha desequilibrar a gente, né? Então, Deus pode fazer muitas coisas através de sonhos, muitas coisas. Por exemplo, eu tive um testemunho de uma pessoa que tinha um medo de água. Se você chegasse numa piscina infantil que tivesse 30 centímetros de água, ela entrava em pânico e não entrava. Mas aí tu diz, tem 30 centímetros. Não adianta. Ela tinha pânico de água. Então, como é que nas orações que Deus pedia para ti, porque ela não se batizava, né? Porque ela tinha medo de entrar na água. Então, ela orando, como é que eu posso me livrar disso? O que Deus fez? Ele começou a dar sonhos para ela, né? Começou a dar uns sonhos de que ela estava nadando num rio e ela se agarrava num galho, assim, quando ela estava chegando lá em cima, ela caía de volta. Várias vezes ela sonhou isso. E ela perdeu o medo da água, depois de um tempo, né? Então, olha só. E o que fazer, por exemplo, quando vem esses sonhos ruins, esses sonhos que vêm das trevas, né, trevosos, muitas vezes sonhos horríveis, né, de tragédias ou, né, outras coisas, não imagino agora, mas a gente tem esses sonhos horríveis. O que fazer, né? Porque, como o senhor disse, aquilo gera um medo, uma aflição, às vezes até um pânico, influencia em toda a psique, né, nas emoções da pessoa também. Isso aí é a única coisa que pode ser feita para essa pessoa se livrar disso é fazer meditações da palavra de Deus, nos Salmos, principalmente nos Salmos, e que essa pessoa venha renovar a mente com aquelas palavras, né? Que ela venha encher o seu campo mental com a palavra de Deus, que é poderosa para expulsar toda coisa ruim que tem lá dentro, né, da nossa mente. Certo. Tem que meditar na palavra de Deus. Esse é o único caminho que eu conheço. Voltamos e agora temos mais uma pergunta aí para o pastor Sérgio, que diz o seguinte: há uma frase que diz que é melhor ter paz do que ter razão. Mas como concordar com tudo para ter a paz? Pois isso pode ter consequências muito ruins, dependendo da situação, eu creio, né? Tem uma palavra que o Espírito Santo trouxe através do apóstolo Paulo, que diz que se depender de vós, tendes paz com todos. Quer dizer, não tenha... Quando você vê que uma pessoa está dominada por um princípio errôneo e você vê que ela está irredutível, não adianta discutir. O negócio é ter paz, entende? Digo, olha, eu penso diferente, mas eu respeito a tua maneira de entender essas coisas, do que a gente contender com aquela pessoa para tentar prevalecer o ponto de vista, seja verdadeiro ou não, nosso. Porque isso não vai resolver o assunto. Porque se você quer convencer uma pessoa a mudar da sua maneira de ver, da sua maneira de viver, da sua maneira de pensar, se você quer mudar as convicções que ela tem, você tem que agir com humildade e mansidão diante dela. Porque você precisa conquistar ela para a verdade. Porque ela não vai estar defendendo, né, uma coisa que ela não crê que não seja uma coisa certa ou verdadeira. É porque ela está obcecada. Sim. E se a pessoa está nessas condições,
E que adianta contender, querer competir, querer dizer que ela não é assim, que a verdade é essa, e brigar, e não resolve nada. Você vai só afastar a pessoa e não vai levá-la para o campo da verdade, entende? Então, se eu tenho razão e a pessoa não compreende que eu tenho razão, não tem problema. Isso não vai nos dividir. Um dia ela vai entender que o meu posicionamento de mansidão, de humildade, diante de uma posição irredutível dela, mesmo assim um dia ela vai descobrir que aquilo ali foi uma ação divina. Sim. É uma atitude divina que me levou a tratar. Eu respeitei ela, entende? E quando isso então sai... eu acho melhor ter paz. Sim. E ter paz não é ser complacente com a coisa errada. Sim. A gente tem que entender isso. Porque o senhor disse ali também, dentro do possível, né? Eu entendi ali, procurar ter paz com todos. Né? Mas assim, agora me ocorreu, por exemplo, numa situação prática, né? Tipo assim, não usa uma máquina daquele jeito porque ela vai estragar. Né? E a pessoa daí não, né? E aí ele vai lá e estraga a máquina, ou então faz um mau negócio, né? Que traz consequências às vezes desastrosas. Então eu creio que talvez essa frase se refira ao que mesmo diz na Bíblia no campo dessa questão de opiniões mesmo, né? Mas no campo prático eu creio que talvez não seja bem assim, né? Talvez a pessoa está interpretando muito ao pé da letra esta frase, né? No campo prático já envolve mais coisas. Por exemplo, você está trabalhando numa empresa, o chefe diz que tem que trabalhar desse jeito. Aí você diz que não, o melhor jeito é o meu. Não, aí não está em questão a discussão, está em questão quem é a autoridade. Sim. É isso que devemos ver. A autoridade é ele. Então, eu sou empregado. Ele é a autoridade. Então, a gente se acerta por este ângulo. E isso não é brigar. Sim. Porque se ele não quiser fazer as coisas como foi determinada por uma autoridade, com paz, a autoridade demite ele. Entende? Sim. Mas não briga com ele. Sim. Aí vai chegar, vai sentar com ele, olha, fulano, é o seguinte, aqui a gente tem um padrão, um critério X, você não quer seguir, não tem problema, a gente entende que você não quer seguir, mas a gente vai ter que colocar o outro no teu lugar que siga o nosso padrão, tá bom? Acerta com ele os direitos todos, manda embora. Sim. Não houve briga, teve paz com ele. Sim. Agora, se ele ficou incomodado com aquela atitude, mas não é o problema do empregador, o problema foi que ele errou. Sim. Né? Porque não vai ter o que acusar o empregador nunca, porque ele não tem motivos para acusar de que ele foi estúpido, que ele brigou. Não, ele se usou de todos os direitos espirituais e humanos, naturais, para resolver a questão. É isso aí. Tá bem, então, pastor. Deixa eu ver, aqui tem mais uma pergunta. Como ter comunhão com Deus? A palavra comunhão com Deus é você participar de Deus e Deus participa de você. Os dois são um só. Isso é a comunhão. Ele tem parte comum em você e você também em Deus. Então, isso é possível por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, sempre que você conhecer um preceito divino e ir por campo prático para viver aquele princípio, você está em plena comunhão com Deus naquela área. Entende? Sim. Naquela área. E a repetição dessas cenas de obediência à verdade vai ampliando a tua comunhão com Deus. Um dia tu obedece o princípio do perdão, outro dia tu obedece outro princípio, vai aumentando a tua comunhão com Deus em várias áreas, até ela ficar plenificada. Né?
Então mesmo... Não sei se deu para entender. Sim, então, né, pode ser que a gente tenha comunhão com Deus, uma boa comunhão com Deus numa determinada área da nossa vida, mas podemos não ter em outras áreas ainda, não é? Exatamente, porque são várias, os preceitos de Deus atingem todas as áreas da vida humana, né? Família, finanças, consagração plena, né? Serviços para Deus. Então é muita coisa assim que o Senhor preceitua para suas criaturas, para os seus servos, para os seus filhos, e que à medida que eu vou cedendo, eu vou me negando para viver a verdade dele, eu estou paulatinamente ampliando minha comunhão com ele. Isso equivale a dizer que a pessoa tem intimidade com Deus? Isto, intimidade com Deus. Vai chegar num ponto que a intimidade é um processo avançado da comunhão, né? Então, quando você chega no nível de maturidade, você começa a ouvir o Espírito Santo. E aí você consegue discernir a vontade dele, a voz dele, a intenção dele. Você já fica muito sensível para esta comunicação subjetiva. Sim. E aí então você passa a ser guiada pelo Espírito Santo no dia a dia. Não seja só na igreja, mas no trabalho, na profissão, em tudo. Né? Certa vez eu tive uma experiência muito importante. Uma pessoa que tinha um objeto roubado, e eu tinha uma empresa, eu lembro na época, e eu vendia aqueles objetos. E aí ele veio com a história que estava se desfazendo numa empresa de um parente dele, que queria vender para mim aqueles materiais, não tinha nota fiscal e coisa e tal. Na hora o Espírito Santo disse assim para mim: não compra. Não compra. E eu parei assim e digo: não, obrigado, mas eu não estou precisando. 3 dias depois está na capa do jornal que ele foi preso. Tá. A gente tem que estar atento à voz, né, do Espírito Santo. Parece aquela intuição, às vezes a gente não ouve, não quer ouvir, acha que não, é um pensamento só, né? Mas Deus fala com a gente, né? Fala sim. Com certeza Deus fala com a gente, é só ficar bem sensível e prestando atenção para as percepções bem profundas da nossa vida, que a gente vai ouvir a voz e a direção dele. Olha, então, às vezes, né, a gente deveria pensar um pouquinho mais, né, dar uns segundinhos, às vezes, antes de tomar aquelas decisões apressadas, né, rápidas, enfim, né, que muitas vezes levam a gente a ter perdas aí. Bem, pastores, estamos chegando ao final do nosso programa aí, né? Restaram aí várias perguntas, mas semana que vem teremos mais aqui, se Deus quiser, não é? Contando com as suas respostas, orientações, né? Para que os nossos telespectadores possam, então, compreender um pouco mais daquilo que, né, pensam, sentem, enfim, sobre Deus, né? E Deus, né? Esse relacionamento, né, de Deus com as pessoas. Então, muito obrigada e até a próxima vez aí, se Deus quiser, com o nosso Viver Bem em Cristo. Uma boa noite então a todos e Deus abençoe a todos vocês. Viver Bem.